Então nós vamos trazer aqui para você um texto bíblico que nós sempre colocamos antes da mensagem, mas hoje nós começamos ao contrário. Nós colocamos primeiramente algumas mensagens, alguns áudios de mensagens, e depois vamos trazer o texto bíblico para que nós possamos meditar aqui neste texto bíblico. Não vamos ser assim muito demorados, né? Como nós falamos no início, as pessoas às vezes não têm muita paciência para estar ouvindo uma mensagem de alguns áudios um pouquinho mais longos, às vezes uns áudios de 5, 8, 10 minutos, mas nós devemos falar, devemos continuar falando, às vezes para mostrar aquilo que nós pretendemos, aquilo que nós queremos que as pessoas conheçam. Nós estamos aqui passando conhecimento para vocês, conhecimento espiritual. Nós precisamos, às vezes, de um certo tempo. Ninguém aprende nada na vida sem despender, ou sem depender de tempo. É preciso ter tempo. Sim, é necessário ter tempo para aprender. Ninguém aprende assim instantaneamente, tudo instantaneamente, né? Essa coisa de aprender instantaneamente, que eles muitas vezes querem vender aí no mercado, aprende inglês em uma semana, em um mês, sei lá. Isso não é verdadeiro, né? Isso é apenas uma sugestão para que as pessoas se inscrevam lá num curso ou em algum local de aprendizado de alguma coisa e que após começar, a pessoa começa a gostar daquele tipo de aprendizado e continue ali. Isso é mais para segurar as pessoas. Então, nós temos muitas vezes que ter um tempinho para poder mostrar às pessoas como que as coisas acontecem, como que são as realidades da vida, como que são as realidades espirituais. Então, por isso, às vezes, os nossos áudios são um pouco mais longos, mas eu creio que vale a pena você entender e você ouvir, mesmo que seja na velocidade 2, agora acho que tem até a velocidade 3, se eu não estou enganado, né? Então, você pode colocar aí na velocidade 2 e ouvir atentamente este estudo bíblico e outros que nós temos colocados aí na internet, tanto no WhatsApp, como também no nosso canal no YouTube. E como sempre nós fazemos, nós vamos ler o texto bíblico. É um texto um pouco longo, mas vale a pena a gente ler. E eu creio que somente na leitura dele nós vamos começar a entender alguma coisa do que nós vamos estar falando aqui para vocês. Ezequiel, capítulo 34. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor,
E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse, e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, as feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou
o vosso Deus, diz o Senhor Deus.